No primeiro capítulo da lição, o comentarista traz como título: O Espírito Santo é uma pessoa. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Mateus 12, 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Atos 5 e 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Em nosso vídeo de introdução ao trimestre dessa revista, falamos um pouco sobre a Trindade, dizendo que, conforme as Escrituras Sagradas, existe um único Deus, porém subsistente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso está subentendido em textos como Mateus 28, 19, Mateus 3, 16, 17 e João 17. Conforme diz o comentarista, a Trindade refere-se a um Deus em três pessoas, cada uma distinta da outra, mas atuando com o mesmo objetivo em unidade. Elas podem ser identificadas separadamente, mas não podem ser separadas, pois têm a mesma essência. Sendo o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade, é evidente que ele também é Deus. Isto pode ser provado pela Bíblia, que revela a sua divindade. Ele é chamado de Deus. Voltemos ao texto de Atos 5 e 3 e também o verso 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Se vocês observaram, o apóstolo Pedro começa dizendo que Ananias mentiu contra o Espírito Santo. E termina no verso 4 dizendo que ele não mentiu aos homens, mas a Deus. Fica claro que o Espírito Santo também é Deus. Deixa-me abrir um parênteses aqui com relação a esse texto de Atos 5, que fala sobre um casal. O marido é Ananias e a mulher é Safira. Eu tenho ouvido muitos pregadores e principalmente muitos líderes usarem esse texto para falarem de dízimo, alegando que aqueles que não dizimam ou que não dizimam adequadamente poderão morrer como Ananias e Safira. Ora, meus amados, se alguém quer ensinar a respeito do dízimo, deve procurar outro texto, porque este aqui, especificamente, não tem nada a ver com dízimo. O que aconteceu é que na igreja primitiva existiam muitos necessitados, e alguns irmãos, como Barnabé, para ajudar esses necessitados, venderam algumas das suas propriedades e depositaram o dinheiro aos pés dos apóstolos, para que eles então administrassem, ajudando estes necessitados. Esta atitude nobre despertou inveja em algumas pessoas, ou pelo menos neste casal, Ananias e Safira, que quiseram também estar entre aqueles que foram generosos. Só que na verdade nós entendemos que Ananias e Safira não estavam de fato sendo generosos. Eles queriam, na verdade, se aparecer. É como muitos irmãos hoje: não ofertam, não dizimam, não cooperam, mas eles adoram fazer média. Usam o poder aquisitivo para se aparecerem.
Isso está subentendido no texto, irmãos, porque Deus não pediu para ninguém vender propriedade e depositar aos pés dos apóstolos. Isso era um ato de amor e voluntário de alguns irmãos que, vendo a necessidade do seu próximo, podendo fazer alguma coisa, então fizeram. Olha só lá o que diz o apóstolo Pedro a Ananias. Guardando-a não ficava para ti? Em outras palavras, se você não vendesse a tua propriedade, ela não estaria contigo? Não ficaria contigo? Diz mais, e vendida não estava em teu poder? Uma vez que ele vendeu a propriedade, ele poderia ficar com o dinheiro. Ele não tinha obrigação de depositar esse dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas como, repito, eles queriam se aparecer, então eles pegam e combinam entre si, marido e mulher. Olha, nós vendemos essa propriedade por X, mas quando formos questionados sobre o valor, nós falamos que vendemos por Y, porque nós vamos ficar com uma parte e ao mesmo tempo seremos vistos como pessoas generosas que estão ajudando os seus semelhantes. Então veja, irmão, chegando diante do apóstolo Pedro, homem de Deus, ele pergunta o valor que foi vendida a propriedade e Ananias disse lá o valor Y. E aí o apóstolo, através, evidentemente, do Espírito Santo que estava em sua vida, entendeu que ele estava mentindo. E aí ele repreende Ananias. E Ananias então cai morto aos pés do apóstolo Pedro. Os guardas que ali estavam, os irmãos que estavam ali prestando serviço de auxílio, levaram então Ananias para ser sepultado. Mais ou menos daqui 3 horas chega Safira. E ela confirma o mesmo valor, a mesma informação do marido. E Pedro então diz, eis aí os pés do que foram sepultar o teu esposo, sepultarão a ti também. E ela cai morta. Resumindo, o assunto aqui não é dízimo, o assunto aqui é mentira. Eles combinaram entre si em mentirem para o homem de Deus. E, como diz o apóstolo Pedro, eles não mentiram ao homem, mas mentiram a Deus. Fecha-se parênteses. Só para lembrar, quando estudamos a lição 1, Eu creio em Deus Pai, falamos sobre os atributos de Deus. Entre eles destacamos a onipotência, onisciência e onipresença. Esses atributos, entre outros, são incomunicáveis. Ou seja, só Deus possui e mais ninguém. Como Deus onipotente, o Espírito Santo também tem todo o poder. Como Deus onisciente, ele tem total conhecimento de todas as coisas. E como Deus onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Existem outros versículos que podem confirmar isto, porém citaremos apenas um de cada para exemplificar. Ele é onipotente, Romanos 15:19, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Outras traduções dizem no poder do Espírito de Deus. Ele é onisciente, João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Para se ensinar todas as coisas, é necessário que se saiba tudo. E o Espírito Santo sabe tudo. Ele é onipresente. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ninguém se esconde do Espírito Santo de Deus, pois ele é onipresente. Ele também é eterno. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus,
purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então, aí é citado o Espírito Eterno. Ele é eterno. Ele é Criador. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4.